TSE. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Loprete chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela, a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE, e isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da presidência. E nessa vitória do Lula, tem uma série de observações para a gente fazer. Primeiro... Imagens da Avenida Paulista. Opa, enquanto você fala, Renata. Não. Lula será o primeiro presidente, Bonner, a voltar para o cargo num outro momento, tendo sido eleito e chegado ao cargo nas duas passagens de forma democrática. O exemplo histórico que volta à mente das pessoas é o exemplo de Getúlio Vargas, mas vamos lembrar que no primeiro período Vargas comandou uma ditadura. Então Lula é o primeiro a voltar ao Palácio do Planalto dessa forma, tendo passado por ele num outro momento. Lula será também, ao assumir o cargo, Bonner, o presidente mais velho a assumir o cargo. Ele acaba de fazer 77 anos, será essa a idade dele ao assumir a presidência. O que Lula 3 verá em 2023? No Terraço Cast de número 346. A vinheta inicial é o plantão da Globo com William Bonner e Renata Loprete anunciando a confirmação da vitória de Lula. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 4 de novembro de 2022, uma sexta-feira em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 346, estou com elas do trio mais amado do Brasil. Fala, Raquel, tudo bem? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é a Moça do Tempo. A Moça do Tempo que não está entendendo nada, né, desse feriado aqui de 1º de novembro, quer dizer, de 2 de novembro, que tá mais parecendo um feriado de, né, sei lá, algum feriado que a gente tem em julho aí. Tá frio. Negócio assim, tá frio e a previsão é de mais frio, né? Vemos massa de ar polar passando aqui em cima da minha habitação junto com os aviões e eu espero que essa massa de ar polar vai embora. Na verdade, assim, eu tô até meio feliz com a massa de ar polar, porque nesse momento em que vos falo, eu precisava ficar em casa, estudar, né? E nada melhor, gente, pra estudar do que esse tempinho, né? Eu não sei vocês, mas a Moça do Tempo aqui tem uma aflição de não estar lá fora quando o dia está bonito. Então, assim, tô meio feliz. Confesso, pronto, falei. Também ela, Renata, nossa correspondente internacional, diretamente da Califórnia. Tudo bem, Renata? Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia e trazendo, como vocês já sabem, o Boletim Internacional. Essa semana eu vou falar de um assunto que vocês já devem estar cansados, que são eleições, mas vou falar de uma eleição diferente, eleições de midterm aqui nos Estados Unidos, que acontece agora no próximo dia 8 de novembro. E também ela, Fernanda. Fala, Fernanda, tudo certo? Oi, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês mais uma semana. O Caio me colocou para um desafio aqui, que é falar dos desafios do próximo governo. Vamos tratar disso. Maravilha. Vamos então ao 346. Raquel, qual é o cenário em termos gerais para o terceiro mandato de Lula? E pronto, falei, né? É algo também que a economia vai falar aí pro novo presidente eleito, né? Em seu terceiro mandato, inédito no Brasil.
Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho particularmente interessante como ele colocou o apelido no nome, né? Luiz Inácio Lula da Silva, ele realmente colocou no nome. Eu fico pensando se eu colocasse no meu nome também, tipo, Raquel Borges Pereira Cirino de Sá. Não, tinha que ser no meio, né? Raquel Borges Reich Pereira Cirino de Sá, ou, né? Esquisito. Mas quem sabe um dia, quem sabe disso chegará, eu teria um apelido melhor, né? Mais assim, mais diferente. Posso colocar no meu nome também, que é esse nome que parece mais de realeza, mas que tá longe de ser, né? Bom, falando de economia então, qual vai ser a economia, né? O que esse novo presidente vai encontrar, né, na economia no ano que vem? Basicamente, gente, temos uma economia que ela tá indo bem, tá? Por mais que muita gente esteja um pouco cética quanto a isso e tal, os dados, eles não mentem, né? A gente tem uma economia que ela tá crescendo esse ano. A gente já pode falar crescendo porque, assim, recuperar já ficou pra trás, a gente já recuperou o que a gente caiu na pandemia. Eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast. O motivo desse crescimento da economia atual é muito levado, né? Tem uma série de fatores, né? Como eu sempre falo, né? Em economia nada é respondido por um fator só. Assim como, né, queda de avião. Todo mundo fala, né? Quando um avião cai, tem que ter acontecido muita coisa, né? E sempre tem uma falha humana. Né? Não sei se você já li sobre isso. Mas enfim, nós estamos aqui para falar de avião, estamos aqui para falar de economia. Então, não é um motivo só, né, que explica a performance positiva da economia nesse momento. O PIB deve crescer 2,8%, levado por uma série de fatores. Um deles é a própria retomada da atividade no pós-pandemia. Mas aí você vai falar, mas Raquel, faz tempo, né? Supera, vamos virar a página. Mas não. Acontece que a gente não pode esquecer que muita coisa começou, né? Muita coisa ainda estava fechada até meados desse ano, né? Até o começo desse ano, pelo menos, até o primeiro trimestre, né? Muita gente ainda consumindo. A gente tinha aquela dúvida por muito tempo que era assim, será que as pessoas têm consumo reprimido de serviço? Né? Será que se você não ficou 2 anos sem comer no restaurante, você vai comer muito mais? Será que você vai cortar o cabelo várias vezes? Será que você vai viajar muito? Né? Ao que tudo indica, pelo menos a parte de viagem e de consumo de eventos e coisas de lazer, sim, né? As pessoas estão consumindo muito, o serviço tá bombando. E aí o que acontece, né? A gente tem essa retomada, o serviço tá puxando o crescimento. Então, se no ano passado, no anterior, né, assim, se no ano passado, 2021 principalmente, a recuperação da queda da pandemia de 2020 foi muito puxada pela indústria e pelo comércio, né? Agora tá sendo muito puxada pelo serviço. A indústria não está indo muito bem, né? Na verdade, já no fim do ano passado ela já não estava indo bem, mas muito, não pela questão da demanda, não é que as pessoas não queriam comprar coisas, não queriam comprar carros ou geladeiras, era muito porque o mundo estava passando por um grande problema de cadeias, né, de gargalos nas cadeias de valor. E a gente já falou bastante isso também aqui no podcast, né? Então, tudo fechado, os portos na China com um monte de navio parado, faltava peça de tudo, microchip, algodão, tudo. Então, assim, tinha fila pra comprar carro no Brasil, nos Estados Unidos. Enfim, isso tá normalizando, né? O Fed, um Fed regional, que eu sempre esqueço qual que é, ele fez desenvolveu uma metodologia que ele começou a medir esses gargalos, né? E isso já tá quase igual ao nível pré-pandemia. Então, assim, as coisas já estão voltando ao normal, né? No mundo da produção em cadeia, né? E aí a indústria começou a melhorar. Mas ela ainda tá... Aí o que acontece? Quando a indústria começou a melhorar aqui no Brasil, né? Porque quando esse problema começou a diminuir, ela se encontrou com uma taxa de juros que tá subindo, né? Lembrando que eu sempre falo que a taxa de juros demora pra fazer efeito na economia, né? A elevação ou a queda dos juros. Então agora a gente tá sentindo... mas você vai falar, mas isso aqui, o Banco Central parou de subir. Pois é, mas a gente tá sentindo essa alta, né? Ainda agora e vai continuar sentindo. Então o crédito tá ficando mais caro, as famílias estão, né, ficando mais endividadas. Tudo isso pra quê? Pra desaquecer a economia, né? E pra segurar o consumo e segurar os preços, né? Lá no final, desaquecer a economia pra segurar os preços. Só que isso, né, acaba, obviamente, a gente fala, a alta de juros é um remédio amargo, por quê? Porque ela acaba freando a economia. Só que, por hora, a gente ainda não tá vendo tanto esses efeitos. A gente começa a ver, principalmente aí, olhando pra indústria, por exemplo, né? O consumo, mas os serviços ainda estão bombando. Ao mesmo tempo, a gente tem... tudo meio interligado, né? A gente tem uma melhora muito forte do mercado de trabalho, que também é uma confluência de fatores, né? Pelo fato de que a economia tá retomando, pelo fato de que isso vem pelo setor de serviços desse ano. Assim, a natureza do crescimento desse ano, ela é uma natureza mais favorável ao mercado de trabalho. Por quê? Porque o setor de serviços emprega muito, é o que mais emprega no Brasil, né? Então você tem uma recuperação também nessa mesma toada. Há muitos indícios, é difícil, né? Tem alguns estudos iniciais,
eu já procurei bastante, eu achei 2, né? Tem um podcast bem interessante, né? Nosso amigo aqui, que não é aqui no TerraçoCast, mas eu convido vocês pra ouvirem, que é no Macro Pickers, em que eu e o Lucas Colasso entrevistamos o Braulio Borges. Ele falou sobre o mercado de trabalho e explicou, né, o que tá acontecendo no mercado de trabalho, que realmente já há sinais de que a reforma trabalhista já tá dando efeitos positivos aí, né? E é um dos motivos pelos quais o desemprego tá ali bastante baixinho. E as pessoas trabalhando mais, elas consomem mais, né? E a economia vai rodando. Um outro motivo, que a gente não pode esquecer, óbvio, e que não é pequeno, né? O impacto não é pequeno, são os próprios estímulos fiscais, né? Então, o que acontece? Mas que estímulo, né? Bom, todos os estímulos que o governo implementou ao longo desse ano. Então, a gente não pode esquecer que teve liberação do FGTS lá no começo do ano, né? Aí a gente teve antecipação de alguns benefícios que, mas bom, eles não foram pagos no final do ano. Não foram, mas quando chegou na segunda metade do ano, o governo fez o quê? Reduziu o imposto de gasolina, telecomunicação, energia. Você paga menos no consumo de uma coisa, você pode gastar mais no consumo de outras. Então, sim um incentivo para, né? É uma injeção de dinheiro na economia, né? E também não podemos esquecer dos vales, né? Vale gás, vale caminhoneiro, vale taxista, né? Então tudo isso, não estou aqui, gente, longe de mim questionar a importância, enfim, eu acho que principalmente aqueles que estavam mais, né? O vale gás, por exemplo, é uma política que faz muito sentido no momento em que a gente tem os preços disparando no mercado internacional e famílias, né? Principalmente para as famílias de baixa renda, isso tem um impacto grande. Eu estou dizendo que toda essa injeção de dinheiro na economia, ela aquece a economia e sim está sendo um dos motivos que está fazendo a nossa economia crescer. Porém, no ano que vem, esses estímulos, parte deles vão acabar, né? Os impostos que foram reduzidos a nível federal vão também acabar, né? Já os outros que foram a nível estadual, né, do ICMS que baixou, eles vão continuar, mas assim, isso já vai ter sido incorporado na renda das famílias. E claro, eu não posso esquecer do aumento do Auxílio Brasil para R$600. Mas ele vai continuar o ano que vem. Vai, provavelmente, ambos os candidatos disseram que iam continuar, e o Lula, né, era um deles. Mas, poxa, vai continuar, né? Vai, mas novamente, já vai ter sido incorporado à renda das famílias. Então, isso vai se encontrar com uma situação de crédito cada vez mais caro, e uma situação de endividamento das famílias grande, e um comprometimento da renda grande com as dívidas. E a gente não pode esquecer do cenário internacional, né? O Brasil não é um planeta à parte, a gente está no mundo, né? O mundo não está num momento fácil, apesar da gente provavelmente não sofrer tanto quanto outros países, como por exemplo na Europa, e a gente não sofrer tanto de uma desaceleração da economia americana, como por exemplo vai sofrer o México, né? Por quê? Porque a gente não é tão, assim, o comércio, a gente não depende tanto dos Estados Unidos pro nosso comércio. Ele é um grande parceiro comercial, mas a gente vende produtos que tem a demanda menos elástica, né? Então, alimentos, etc. Então, assim, a desaceleração não nos impacta tanto. Mas é claro que a aversão ao risco, né? Tudo isso, as condições financeiras que a gente chama, né? Que é o fato, assim, quão fácil tá pegar dinheiro no mundo, né? E ter dinheiro. Isso tá apertando, porque o juros tá subindo no mundo inteiro. Então, é óbvio que a gente acaba sendo impactado por isso. Então, apesar da gente não ter um impacto direto, imediato, péssimo, né? A gente vai sim ser, né? Estamos sendo já impactados. E o que vai nos impactar ainda mais é a questão da China, né? Será que a China vai conseguir retomar o ritmo de crescimento de antes do Covid? A gente sabe que a política de Covid-0 impactou bastante a China, mas o Xi Jinping foi ali eleito para o seu 3º mandato também, né, como líder do Partido Comunista Chinês, também algo inédito, e ele já falou que as diretrizes dele, né, são mais de, que não necessariamente é mais crescimento, mas ele quer um crescimento mais igualitário, né? Ele tem outras prioridades, ele quer mover a China, né, de um padrão de crescimento mais focado em em exportação para um padrão mais focado na demanda doméstica, né? Ou seja, se a economia chinesa começar a crescer menos, a gente também sabe que o setor imobiliário, por uma série de fatores até, de decisões do Partido Comunista Chinês, que eu também já comentei aqui no podcast, tá enfraquecendo muito, muito. E isso é uma das coisas que mais puxa as nossas commodities aqui que a gente vende, né? Como as metálicas. Então, assim, a nossa economia, aí sim, é bastante relacionada ao crescimento chinês. Então, isso preocupa mais. Ou seja, gente, em suma, né? O que o governo vai encontrar? Uma economia que vai continuar crescendo, meio que andando de lado, né? A gente ainda tem fontes de crescimento, principalmente aí o ano que vem, o agronegócio, a indústria extrativa, né? E a indústria que vai, né? A indústria manufatureira aqui, no geral, vai estar se recuperando também dessa questão dos gargalos de produção, né? Mas uma economia que tá desacelerando, né? Uma economia que tá desacelerando, o fim dos estímulos, né? E, gente, aquela novela que a gente ama, né? O
o Brasil e o fiscal. Eu também já falei aqui algumas vezes, né? A foto do fiscal tá positiva esse ano, mas isso não significa que o filme está positivo. Todo mundo e, né, everybody and its grandma tá esperando qual que vai ser a decisão sobre a regra fiscal. Vai ter uma nova regra fiscal, né? Qual que vai ser a mudança? O teto de gastos já morreu, gente. Morreu com o Bolsonaro, com o Lula, qualquer pessoa que entrasse no poder morreu, porque eles prometeram esse Auxílio Brasil de R$600, que não cabe no teto de gastos, né? Então, assim, teria que ser modificado. Mas ele vai ser substituído exatamente pelo quê? Vai ter alguma coisa para substituir? Qual que vai ser a equipe econômica, né? Quais vão ser as prioridades? Então, tudo isso, né? O país que ele vai encontrar é esse, um país com a fotografia fiscal positiva e um crescimento que perde ímpeto, né? Mas cujo filme fiscal é bem perigoso e a gente sabe que isso impacta bastante na inflação, né? Até o fiscal impacta na inflação, a perspectiva dos gastos públicos impactam na inflação, né? Que impactam na taxa de juros, né? Então isso vai ser muito importante. E, para finalizar, de uma maneira mais ampla, vai encontrar um país que, quando a gente olha do ponto de vista do palco global, né, o Brasil no mundo é um país que tá muito, né, se afastou muito de prioridades, principalmente nos últimos 2 anos, né? Então, tivemos avanços importantes, né, alguns anos atrás, no governo Temer, no comecinho do governo Bolsonaro, né, de ali, por exemplo, o acordo entre Mercosul e União Europeia, né, que tá o quê? Parado, sem ratificação nos parlamentos europeus, muito por conta da questão ambiental, né? Os países europeus, obviamente, estão usando a questão ambiental como desculpa, mas é aquele negócio, né? Quem faz a fama deita na cama. Então, eles têm razão, né? O curso da política ambiental no Brasil piorou muito, né? Nos últimos 4 anos. E isso está sendo usado como moeda de barganha, né? Então, assim, a posição em termos de política externa, né? E principalmente quando a gente olha para a parte de comércio e economia, havia grandes ideias, mas ela deu uma parada, né? A gente teve uns avanços também, então, por exemplo, redução de tarifas de importação muito positivas, mas nada que tenha avançado muito, né? Falou-se muito em diminuir a tarifa externa comum do Mercosul, muito positivo, mas, né, não foi efetivado. Então, assim, muita coisa que precisa caminhar. Então, a gente tem muitas não reformas, né? Reformas que precisam ter bastante avanço na pauta regulatória, né? Então, na pauta microeconômica. Então, assim, essa é uma parte da economia que o próximo governo vai encontrar positiva, né? Da pauta microeconômica. Mas tem muita coisa ainda para ser feita que não foi feita, né? Uma reforma tributária, né? Uma reforma administrativa, né? E então, a política de educação, que tem muito a ver com produtividade e economia, que foi muito despriorizada no último governo e que, enfim, principalmente a gente precisa entender quais são os impactos da pandemia, né, na nossa política de educação e, novamente, isso impacta muito a produtividade e o crescimento de longo prazo. Então, também é uma agenda que é importantíssima. Então, este é o Brasil, né, que será, né, encontrado aí pelo nosso presidente. Então, como diria o rei, o meu musical preferido, né, ali Hamilton, ele fala bem assim, né? John Adams, good luck. Então, né, sendo um pouco irônico. Então, assim, é um pouco da minha sensação, tá? Então, vou aqui parafrasear o rei e dizer good luck. O cenário é, para resumir a ópera, de muita dificuldade, tanto aqui quanto lá fora. Por aqui, a política com um Congresso que concentrou mais poder e orçamento e lidar com um fiscal que passou por uma bagunça enorme. Se você acompanha nossos conteúdos, já sabe disso tem um bom tempo. E no exterior, tensões que envolvem dinheiro mais caro, né, juros em alta, o conflito na Ucrânia e também uma representatividade que acabou ficando de lado por um tempo. Vai dar trabalho e demandar bastante esforço, principalmente de colocar os planos na mesa e comunicá-los da maneira mais adequada possível. A transição entre os governos já está iniciada. Desejamos que ocorra da maneira mais produtiva possível, porque 23 já será complicado se fizermos a lição de casa. Ficará ainda mais emocionante caso vacilemos neste departamento. Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar a nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Hello. E não deixe também de seguir a equipe que participa aqui deste glorioso podcast nas redes sociais. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Nessas eleições de midterms, né, que acontecem na metade do mandato presidencial, os Estados Unidos renovam a Câmara dos Deputados, uma parte do Senado e escolhem os governadores estaduais. E essas eleições têm um impacto muito importante na política americana e essa especificamente é considerada também uma eleição muito importante.
Como vocês sabem, né, o Joe Biden é o presidente democrata. Quando ele foi eleito, os democratas conseguiram não só a presidência, mas também a maioria tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Isso foi até além do que era esperado, né? Era esperado mais uma divisão, principalmente no Senado, mas os democratas conseguiram a maioria nas duas casas. Agora, essa maioria vai ser colocada à prova, né? E aí, desde o começo do ano, a gente já falou de eleições midterms aqui com vocês algumas vezes. A expectativa é que os republicanos recuperem essas maiorias no legislativo. No começo do ano, essa expectativa era maior, a aprovação do Joe Biden estava muito ruim, né? Várias questões, a questão da pandemia, a questão da saída meio desastrosa no Afeganistão, derrubaram a popularidade dele junto com os problemas econômicos aí decorrentes da guerra com a Rússia, então a inflação muito alta aqui nos Estados Unidos também, tudo isso acaba prejudicando a popularidade do Joe Biden, né? Tem essa expectativa aqui nos Estados Unidos de que os republicanos, eles são melhores na condução da economia, e a economia é um dos maiores problemas aí, preocupações do americano hoje em dia. Então essas eleições, elas vão aí, né, remodificar esse equilíbrio de forças. Então tem duas pessoas que não estão nas urnas, né, tanto o Joe Biden contra o Trump, mas é sobre elas essas eleições também, né, a gente fala sobre isso, né, isso que a gente fala nas redes sociais, a eleição das midterms é sobre também o Trump e o Biden. Então quais são os impactos mais importantes que a gente vai ter a partir do resultado dessas eleições? Na questão dos estados, não só nos estados, na verdade, mas também nacional, a gente tem uma série de questões que estão sendo debatidas, por exemplo, a questão do aborto. Então, o Trump, quando ele foi presidente, ele pôde indicar 3 ministros da Suprema Corte aqui dos Estados Unidos. Com isso, houve um desequilíbrio de forças, né? Tem bem mais conservadores agora, e eles acabaram derrubando uma decisão a favor do aborto. Então, agora essa decisão do aborto são decisões estaduais, e aí a gente vai dependendo de como for as eleições estaduais, quais governadores forem eleitos, esse direito ao aborto pode aumentar ou pode diminuir, e também se os republicanos reconquistarem a maioria da Câmara, tanto os republicanos quanto os democratas, eles têm aí medidas para tornar o aborto, a questão do aborto, para nacionalizar a questão do aborto. É claro que os democratas aí querendo fazer uma lei que descriminalize o aborto, e os republicanos querem passar uma lei que proíba o aborto no país inteiro a partir de 15 semanas. Então, essa disputa, dependendo de como ficar o equilíbrio na Câmara, pode pender para um lado ou para o outro. Outra questão também importante, de outro impacto importante, é o poder de investigação. Então, como os democratas têm a maioria na Câmara dos Deputados hoje, todo o poder de investigação da Câmara está voltado para a investigação da invasão do Capitólio, né, de 6 de janeiro, quando o Trump não reconheceu a derrota nas eleições e os apoiadores dele invadiram o Congresso e tudo mais. Mas se os republicanos já falaram que se eles retomarem o poder na Câmara, eles vão parar com essas investigações dessa invasão do Capitólio e vão focar em investigações que interessam para eles, por exemplo, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Eles querem investigar se o Joe Biden fez tudo certo, eles querem investigar também as ligações do filho do Joe Biden, o Hunter, com a China, querem investigar o início do Covid, né, do coronavírus, como é que se foi efetivamente, surgiu naturalmente, ou se teve alguma manipulação por laboratório. Então, esses assuntos, né, que os republicanos querem trazer para a investigação caso recuperem o controle da Câmara. Fora isso, você também tem, óbvio, o legislativo funcionando, e se o Joe Biden perde o controle, ele acaba conseguindo passar menos leis. Então, o Joe Biden passou, né, a lei que eles chamaram aqui, né, de redução da inflação, que na verdade dá poderes pro governo negociar medicamentos, e também tem várias questões aí ambientais que são muito importantes para os democratas. Eles conseguiram passar alguma coisa. Se os republicanos conquistam a maioria da Câmara, fica mais difícil pro Joe Biden passar medidas que interessam para ele. Tem que negociar mais, né? Você acaba conseguindo passar só medidas mais, que eles falam assim, né, bipartidárias, que todos os partidos querem. Isso acaba, digamos, engessando um pouco mais o governo e diminui, assim, claro, as chances de reeleição do Joe Biden, né? O Joe Biden, quando ele foi eleito, a expectativa dele é que ele não concorresse à reeleição. Agora já não se sabe bem se ele vai concorrer ou não, né? A vice dele, que era a Kamala Harris, era a principal, assim, né, aposta dos democratas para substituí-lo, mas a popularidade
popularidade dela também não é boa, então ainda tá em suspense isso se o Joe Biden vai concorrer para reeleição ou não. E fora isso, tem muito importante também o fator Trump, né? O Trump, ele participa dessas eleições, apesar de que ele também não tá na urna. Ele é uma espécie de cheerleader de vários novos candidatos republicanos para o Senado, então ele tá apoiando um ex-jogador de futebol na Geórgia, o Dr. Oz, que é um médico da televisão ali, né? Nesses médicos de TV popular, tá concorrendo também. Tem um outro autor famoso, que é o John Vance, que tá concorrendo em Ohio. Então, vários desses, digamos aí, novos políticos, né, que tem esse carisma ou da televisão, ou ficou conhecido porque escreveu livros, ou jogador de futebol, ele tá apostando nesses. Então, e são favoritos em alguns lugares. Então, se essas pessoas forem eleitas, isso acaba aumentando também o poder de força do Donald Trump para voltar a concorrer às eleições em 2024. E fora isso também, você também tem a questão dos governadores, né? Vários governadores, vários políticos que estão concorrendo ao governo, e alguns deles, eles são o que a gente chama, né, de negacionista das eleições, ou seja, eles acreditaram naquela conversa do Trump que as eleições foram roubadas e tudo mais, e que se essas pessoas acabarem sendo eleitas governadores em alguns estados, assim, que são bastante disputados, como Michigan, Pensilvânia, Arizona e tal, você poderia ter as decisões que no final das contas foram favoráveis aos democratas, né, e que acabaram confirmando a eleição do Joe Biden. Se esses negacionistas das eleições fossem os governadores na época, essa decisão poderia ser diferente. Enfim, então nós temos aí várias coisas, né, que podem definir o futuro da política americana em jogo nessas eleições de midterms, apesar de que elas são consideradas, digamos, menos importantes porque não troca o presidente, elas têm um impacto, sim, muito importante na política, no futuro da política. Então, por isso que eu quis comentar mais sobre esse assunto para vocês, para a gente estar ligado aí com qual vai ser o futuro da política aqui dos Estados Unidos a partir desse reequilíbrio de forças que acontece nas eleições agora no comecinho de novembro, no dia 8. O cenário atual, considerando as casas legislativas nos Estados Unidos, é o seguinte: das 435 cadeiras disponíveis, 221 são dos democratas, 212 são dos republicanos e 12 estão vazias. Como se pode ver, os democratas têm a maioria, mas não é uma diferença tão positiva assim. Todas as questões que pegam diretamente em como as pessoas visualizam Joe Biden e sua atuação acabam impactando em como os americanos irão votar nesses próximos dias agora, né, no dia 8 de novembro. E como já havíamos te contado aqui em outros episódios, com altas chances veremos os republicanos ganharem a maioria novamente. São sistemas diferentes, mas é possível fazer um paralelo aqui com o Brasil. Pautas de costume podem entrar no centro do jogo e a economia faz diferença para as pessoas. Esses dois tópicos impactarão bastante nos resultados que devemos encontrar após a abertura das urnas e contagem dos votos mais adiante. O Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais sobre como isso é possível, olha a nossa Linktree, o link Contrate o Terraço, e nos chame que te contamos com detalhes. Fernanda, quais seriam as piores ideias possíveis do governo Lula? As que mais poderiam trazer efeitos negativos para o governo que se inicia em 2 meses? Bom, vamos levantar aqui quais seriam essas piores ideias possíveis da próxima equipe econômica. A gente tem alguns cenários positivos já nesse primeiro momento aqui do Brasil. A gente tem um ambiente internacional que favorece a economia brasileira, a gente tem um crescimento melhor do que o esperado e a inflação respondendo pelo fato do Banco Central ter agido antes, né, subindo a taxa de juros a tempo e as contas externas indo, de certa forma, bem. Esse é o status quo. E, apesar desses pontos favoráveis, o governo Lula se depara com alguns desafios. Pela resposta das urnas, 51% da população acredita que ele vai lidar bem, né? Mas o que pode dar errado? Qual seria o tiro no pé? O desafio mais urgente do Lula tem nome e sobrenome, que são as contas públicas. Tão urgente que já nessa primeira semana depois da eleição, o novo governo já começou a discutir uma nova PEC, a PEC de transição, para conseguir arcar com essas benesses prometidas nas alianças que foram feitas e também as medidas populares que foram anunciadas na campanha. E eu nem tô falando aqui da picanha e da cervejinha, tá? Deixa eu só dar um passo atrás.
Vamos lembrar que há 7 anos, tirando esse ano de 2022, em que a arrecadação foi maior pela inflação e pelo preço das commodities, o Brasil gastou mais do que ganha e isso gera um déficit nas contas públicas, ou seja, a conta não fecha e o país se endivida. Em 2016, com a dívida comprimindo 80% do PIB, foi preciso discutir os gastos de uma vez por todas e com isso foi criado o teto de gastos, o famoso teto de gastos do Temer. Só que, nos últimos 2 anos, devido à pandemia, à guerra, toda essa situação, houveram algumas permissões dadas pelo Congresso para romper o teto de gastos, mas permissão temporária. Em 2023, a gente sabe que não tem mais espaço no teto de gastos para algumas promessas que foram feitas. Quais sejam? O Auxílio Brasil, que provavelmente volta a se chamar Bolsa Família, então Bolsa Família em R$600, aqueles ainda R$150 a mais por criança. Considerando só isso, a gente tem uma cifra de mais de 65 bilhões no ano que vem. Outra promessa forte de campanha foi a revisão das faixas de alíquota do imposto de renda, porque atualmente só fica isento do imposto de renda aquela pessoa que ganha menos de R$ 1.903,98. É muito pouco, né? Então, já quem ganha acima disso, né, R$2.000, né, enfim, é uma faixa muito pequena, né, de isenção. Então, essa foi uma promessa de campanha, rever essa faixa de isenção, e também o Lula voltou a falar do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Não sei se vocês lembram, né, para investimento público, mas isso também não está contemplado no teto. Ou seja, o teto que está lá certamente não comporta tudo isso, mas eu devo ressaltar aqui que pro lado do Bolsonaro, Paulo Guedes e companhia também questionava o teto de gastos. Portanto, o desafio aqui é conseguir fazer tudo caber, tudo isso sem desencadear em mais imposto para o contribuinte ou mais inflação para as pessoas. E nesse caso, esquece as atuais previsões de Selic voltar a baixar no segundo trimestre do ano que vem se a gente tiver inflação maior, né? Todo esse cenário vai ser revisto. A aprovação disso no orçamento, né, fazer caber tudo isso no orçamento, demanda uma mudança constitucional, uma emenda junto ao Congresso. Por isso que vem se falando da PEC de transição. Então, o tiro no pé nesse curto prazo seria perder tempo com discussões que inflamam a população e que desfocam desse assunto que é o primordial. Apesar de ter sido eleito sem esclarecer como iria lidar com tudo isso, a gente espera que a nova equipe lide de uma forma responsável com o gasto público, fazendo com que as contas públicas caibam na relação dívida-PIB. De fato, a pior ideia aqui é arriscar esse fio de credibilidade que o Brasil ainda tem, e isso é muito importante para que as expectativas sejam menos incertas. Do contrário, os agentes, sejam locais ou internacionais, naturalmente vão esperar que os gastos aumentem e isso gere mais imposto ou mais inflação. Se a gente tiver uma nova âncora fiscal equilibrando a dívida no longo prazo, né, o Banco Central vai poder seguir a jornada de queda de juros lá em meados do ano que vem, como é a previsão geral do mercado. Então, essa é a decisão mais importante e é o principal que a gente deve acompanhar da nova equipe econômica. Credibilidade fiscal é o nome do jogo. É problema termos mais gastos públicos do que o esperado? Depende do quão claros e bem comunicados esses gastos estarão dentro do orçamento. Importantíssimo para a próxima equipe econômica é já verificar quais serão todos os planos agora mesmo durante a transição. E, se possível, não apenas anunciar qual será a equipe, como também quais serão as ações desse plano, porque isso trará mais segurança para o próximo ano, que, como já levantamos há um tempo razoável e também neste mesmo episódio, não trará ventos favoráveis, mas sim muitos problemas. De fato, todo governo eleito ou reeleito passa por um certo período de lua de mel, que é o famoso: as pessoas acabaram de depositar sua confiança nessa chapa vencedora por meio das urnas, então esperamos que as melhores decisões sejam tomadas. Mas vale frisar que, às vésperas de um ano em que muita instabilidade nos espera, aqui e lá fora, não dá para esperar que esse momento de boas expectativas com o que virá dure muito. A janela para fazer o que precisa ser feito é cada vez mais curta.
Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, por trazer esse panorama, esse cenário aí que o Lula e toda a sua equipe ministerial, todo mundo que estiver junto, encontrará em 2023, e te aguardamos na próxima semana. É isso, pessoal, é isso, Caio. Até a semana que vem com mais previsão do tempo e frases incríveis, né? Muita cantoria aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado também, Renata, por trazer este lembrete das midterms, né, que você já havia comentado aqui em outros episódios, e vamos aguardar para ver o que é que essas eleições irão impactar aí no Tio Sam. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana. Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Semana que vem eu volto com mais informações no Boletim Internacional. Um beijo e até lá. E também muito obrigado, Fernanda, por trazer justamente um ponto que vai ser muito interessante, e tomara que as pessoas lembrem muito deste episódio mais adiante, né? As piores decisões possíveis que podem ser tomadas por esse governo que se inicia agora, nos próximos 2 meses. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana. Pessoal, muito obrigada por mais uma semana. Convido vocês para dançar comigo, tô brincando, para me seguir no TikTok, pra gente continuar falando desses assuntos pertinentes. @sigafefa, e lá a gente continua comentando tudo isso que vai acontecer nesse momento de transição. Um grande abraço. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.